Começando uma outra parte do testemunho. O que acontecia nesses lugares de diversão? Acontecia mortes por briga e sequestro de pessoas. As pessoas que iam nesses lugares acabavam desaparecendo. Assim acontece com as pessoas que vão curtir as suas vidas. Elas acabam morrendo. A Babilônia ainda mata e está suja de sangue. As grandes cidades são um atrativo para a diversão, mas elas carregam a morte junto com elas. Os demônios predadores estão nessa cidade e eles usarão umas pessoas para matarem outras pessoas. Eu vi os demônios predadores ao redor de várias casas de pessoas do bem. Esses demônios usaram um homem para sequestrar uma adolescente que estava na porta de sua casa. Eu também vi as colegas dessa moça tentando levar ela para a balada. Os demônios estavam armando uma cilada para esta moça na balada. Eu usou a sua amiga como isca, mas esta moça não era de balada, não gostava de sair e muito menos bebia. Os demônios não conseguiram convencer essa moça de ir à festa, então tiveram um plano. Já que ela não vem até nós, então iremos até ela e levaremos a nossa armadilha. Esses demônios atrevidos foram até a porta de sua casa e levaram as suas armadilhas. Eles usaram um homem para sumir com essa moça. O anjo me disse, se essa moça tivesse entregado a sua vida para Jesus, o Espírito Santo teria revelado a ela que um homem estava ao redor de sua casa. E o anjo iria guardar ela, cortando os laços e expulsando esses demônios para longe. A família desta moça também não é crente. O anjo me mostrou esses demônios predadores ao redor dos cursos, das escolas e das faculdades. E também ao redor das empresas. O objetivo desses demônios é sequestrar, estrupar e matar todas aquelas pessoas que não saem de casa para ir à balada. Eles usam as pessoas para realizarem as suas maldades. Esses demônios tiram competição para ver quem é que vai levar mais almas para o inferno. Vi os demônios competindo para ver quem é que ia derrubar o obreiro que estava firme. A respeito dos demônios que causam sequestro, estupro e morte, eles andam ao redor onde há mulheres. Moças que ainda não aceitaram a Jesus Cristo. Quero lhes dizer que vocês correm um risco aonde quer que vocês andam. Para você que ouve este vídeo, hoje pode ser o seu último dia. Esses demônios querem levar a sua alma. Procure uma igreja e entregue a sua vida para Cristo, para aquele que possa proteger a sua alma. Moças e rapazes que são crentes, que não vivem a palavra, mas estão na rebeldia. Vocês não estão livres de tudo isso. Façam um concerto com Deus hoje, para que Ele não entregue as suas almas para o adversário. Mulheres que estão na igreja, Deus disse para vocês orarem e peça proteção onde quer que vocês vá. Pais, orem pelos seus filhos que vão à escola, ou então gostam de ir para a balada. Esses demônios da cilada são terríveis. Eu fui para os ares e eu vi os demônios devastando tudo através das tempestades. O anjo me levou ao universo e entramos em uma parte escura, onde chama treva exterior. Essa parte se chama o céu do inferno. As trevas exteriores ficam fora do inferno terreno e representa a parte celeste do inferno. Descemos das trevas exteriores para as trevas interiores. As trevas exteriores é os ares, já as trevas interiores ficam no chão. E fomos dentro do inferno. O anjo me mostrou os senhores das trevas, ou domínios das trevas. O primeiro senhor das trevas que vi reinando em uma parte do inferno se chama Iblis. Ele elabora o seu projeto para controlar o povo através do Islã. Toda a lei islâmica do Alcorão foram elaboradas por esse Senhor das Trevas. E do inferno, esta lei foi para o Oriente Médio. E os demônios do Oriente Médio e os principados instauraram o Alcorão, como sendo uma lei nacional. E daquela parte do inferno, o anjo me levou para uma outra parte, onde eu vi o outro Senhor reinando. E este demônio é de uma forma feminina, um monstro feio, que se chama Aba. Esta senhora das trevas estava com os seios de fora, e os bicos do seu seio era a cabeça de cobra. Ela reina em uma parte do inferno, e de lá ela manda espíritos sensuais possuírem as mulheres da terra. Ela trabalha com a sedução de homens e fazem as mulheres se prostituírem.
Ela envia espíritos que deixam as prostitutas e as atrizes pornográficas insaciáveis. Ela manda colocar o desejo no coração da mulher para matar o marido com ciúme. Ela criou o concurso de Miss Universo, de modelo e de outros concursos que têm a ver com beleza. Ela prepara um território no inferno para receber essas almas que aceitam todos os seus projetos. O anjo me levou para outra parte do inferno e me mostrou um outro senhor das trevas. Ele se chama Marduk e é uma entidade antiga. O seu plano no inferno é se opor contra Deus e espalhar o anticristianismo no Oriente Médio. Ele prepara lugares no inferno para receber as almas que caem em seus planos. Um demônio-chefe que comanda essa legião de demônios estava diante deste senhor. E este senhor Marduk apresentou seu projeto a este demônio que ficou encarregado de subir à terra. O objetivo é fazer o projeto maligno nascer na terra. Este demônio-chefe subiu com uma legião na terra para realizar os seus projetos. Cada senhor das trevas tem um demônio-chefe que conduz os seus planos através de uma legião. Os senhores das trevas controlam os demônios das trevas. Os principados já ficam na terra e controlam os demônios da terra. As potestades governam o ar e controlam os demônios do ar. E o do mar controla os demônios do mar. Cada principado tem um chefe para conduzir a sua tropa. Cada potestade tem o seu chefe para dominar os demônios do ar. Cada senhor das trevas tem também o seu comandante. A verdade é que no mundo espiritual existe uma hierarquia satânica. A organização demoníaca é muito complexa. O único objetivo de tudo isso é destruir a humanidade. O anjo me levou a um outro senhor das trevas. Ele se chama Shiva e controla o hinduísmo. Este senhor das trevas controla países como Índia, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka e Paquistão, através da sua religião. Ele coloca a idolatria no coração das pessoas. Ele tem ganhado muitas almas para o inferno. Quero lembrar que no hinduísmo existe trindade maligna que agem juntas. Eles são Brahma, Shiva e Vishnu. Por isso que a Índia é um país maligno e a feitiçaria de lá é uma das piores do mundo. E os demônios de lá trabalham com experiência extracorporais. Eu não vi a trindade do hinduísmo, só vi tão somente Shiva. Este é o mais malvado entre os três. Ele é responsável pela pobreza que existe na Índia. Esses rios trazem doenças de ratos aos povos. Crianças que nascem com 2 ou 3 cabeças são obras de Shiva. Ele faz transformação genética e deixa a cabeça das crianças com cabeça de monstros. As crianças nascem defeituosas por causa da maldição de Shiva. Assim como a trindade hinduísta tem 3 cabeças, as crianças nascem parecendo coelhos. Os demônios das trevas que trabalham para esta entidade hinduísta, esses demônios trabalham dentro do ventre das gestantes para que as crianças nascem deformadas. O anjo me levou a outro lugar no inferno. Eu vi Beelzebu, o outro senhor das trevas. Ele é também chamado demônio da pestilência. Este demônio está ficando famoso nas revistas de quadrinhos de super-heróis. Ele trabalha na mente das crianças e dos jovens através de uma legião que ele comanda. O anjo me levou a uma outra parte do inferno. Eu vi o senhor das trevas que se chama Baphomet. A sua aparência é metade bode e metade homem. Este senhor das trevas nunca tinha se revelado. O anjo mostrou para mim uma imagem na terra de um tempo passado. Eu vi um satanista antigo chamado Elipas Levi. Ele recebeu revelações para revelar a forma de Baphomet através dos desenhos. Este desenho de Baphomet é a sua forma verdadeira. Este demônio é o mais cultuado neste século XXI. Todos os artistas das músicas circular e também do mundo gospel faz referência a Baphomet através da simbologia com as mãos. Este demônio está controlando o meio artístico, tanto da música quanto também de filmes de Hollywood. As gravadoras de música e dos cinemas estão na mão dele. Nos lugares da gravação, os artistas fazem pacto para este demônio. Até os artistas gospel estão adorando o Baphomet. Aqueles que não trabalham para Baphomet estão trabalhando nos estúdios que são oferecidos a ele. Este senhor das trevas criou a maçonaria e o seu plano é espalhar a maçonaria dentro das igrejas. Baphomet
comanda uma legião que trabalha para ele na terra. Esses demônios dão fama, sucesso e riqueza para quem vende as suas almas. Bafomé criou o mundo artístico para ganhar almas para o inferno. É um dos senhores que tem agradado a Satanás. Satanás colocou seus chefes para governar. Ele colocou na terra, nos ares, no mar e nas trevas. Em Mateus 4, versículo 8 ao 9, Satanás oferece o seu reino para Jesus, se o adorasse a ele. Satanás entrega o seu reino das trevas para todos os que adorarem a ele. Esses príncipes, potestades e senhores das trevas governam porque adoram a Satanás. Até esses presidentes de países recebem o governo porque adoram a Satanás. Cada político governa o seu país porque recebeu de Satanás. Até a própria elite, que está acima dos políticos, receberam o poder de Satanás. E no futuro, Satanás entregará todo o governo do planeta na mão do anticristo. Também irá adorá-lo. O anjo me disse que existe muito mais senhores das trevas do que este que foi revelado para mim. O anjo me tirou do inferno e me levou ao Oceano Índico. Ele me levou até o fundo das águas. Este principado feminino se chama Tiamat. É um principado do mar que comanda milhões de demônios híbridos. Esses demônios é parte humanos e parte peixes. E Tiamat mandava aqueles demônios afundarem os barcos e matarem as pessoas afogadas. Ele mandava os demônios causarem maremotos e tsunamis. Eu vi quando um sheik fez um pacto com esse demônio da água. E um dos demônios revelou onde tinha petróleo dentro do mar. O demônio revelou onde é que estava localizado aquela bacia de petróleo. E aquele homem ficou muito mais rico ao descobrir aquela bacia de petróleo. Aquele principado que comanda o mar não é o único. O mar é muito maior do que a terra, pois existe mais água do que a terra. Existem vários principados das águas. Eu vi uma princesa que reina uma parte do mar. Eu estava em uma parte do Oceano Índico. Eu estava na parte onde a princesa reinava. O anjo me disse que o Oceano Índico é dividido em vários pedaços. Cada pedaço é governado por um principado, assim como o Oceano Pacífico, Ártico e Antártico, assim como o Oceano Atlântico também, todos são divididos em parte para governos. Satanás não pode estar em todos os lugares, pois ele não é onipresente. E Satanás colocou seus reis para governarem os mares, como também nos ares. Imagine a imensidão do universo. E também colocou seus reis que estão na terra. Tem lugares na terra que o principado está assentado em seu trono. Esses lugares onde eles estão sentados em seus tronos são os piores. O anjo me disse que um dos principados irá cair na Ásia. Ele perderá suas forças e o evangelho irá entrar nesse país. Eu vi demônios que controlam as mentes. Eles plantam heresias para controlar as mentes. O anjo me mostrou uma pessoa sendo transformada através de uma heresia. A pessoa nasce uma outra pessoa, não da palavra de Deus, mas nasce daquela heresia. Sabe como é a aparência espiritual de uma pessoa que nasce através da heresia? A aparência de uma pessoa é um alienígena. Os demônios da heresia são legiões que entram no coração dessas pessoas. Eu vi os demônios possuidores que são astutos. Quando eles possuem as pessoas, elas ficam astutas. Demônios violentos. Quando possuem essas pessoas, elas ficam violentas. A pessoa possuída assume as mesmas características deste demônio. Elas ficam parecidas com os dominadores dos seus corpos. Eu vi demônios que fazem descer fogo do céu para fazer com que as pessoas recebam um falso avivamento. Vi os demônios que resistem ao culto e não querem deixar aquelas pessoas que assistem os cultos. Eles não saem com oração de pastores e pregadores que não têm unção. O anjo me trouxe de volta ao meu corpo. Deixo uma mensagem para a igreja. Os crentes estão brincando com o mundo espiritual. Estão congregando na igreja, mas fazem coisa errada lá fora. Estão em guerra espiritual e não sabem. As suas almas estão sendo disputadas no mundo espiritual. Os anjos estão guerreando por elas. Esse ano de 2020, muitos crentes vão descer à sepultura por serem rebeldes. Tive uma visão de um homem de branco, a qual não viu seu rosto por brilhar como o sol. Este homem estava virado de frente para a terra, e nos ares estavam milhões de demônios
com cara de caveira. Quando o homem de branco virava as costas para a terra, aqueles demônios caveiras que voavam pelos ares tocavam nos peitos esquerdo das pessoas. Eu vi muitas covas abertas em cemitérios. A revelação que eu recebi é que os espíritos da morte vão tocar em muitos crentes que não querem obedecer. Esses demônios da morte estão esperando um momento que Jesus dê a ordem para eles ceifarem. O anjo, antes de me trazer de volta ao meu corpo, ele disse assim: todas as potestades dos ares e os principados dos ares chegará um dia que Deus dará ordem para destronar esses principados. Todos os demônios serão lançados na terra e não poderão mais dominar sobre os ares. Eles se vingarão de todos os seres humanos, porque não pode se vingar contra Deus. Eles ficarão na terra, porque chegará um dia em que os ares será purificado, para que a igreja venha se encontrar com o noivo nos ares. Nesse dia nenhum demônio poderá habitar sobre os ares, que será um lugar reservado para o encontro do noivo e a noiva. Eu tive que escrever o meu relato para não esquecer, por causa do tamanho do meu testemunho. Ficam todos com a paz do Senhor. E amém.